A TV FEC teve o prazer de conversar com Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira, que esteve em Florianópolis para ministrar palestras e participar do Encontro Estadual sobre o Livro Espírita, evento organizado pela FEC no Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. No bate-papo, Godinho falou sobre a importância do livro espírita na divulgação dos princípios da doutrina e também sobre outras questões que impactam nesse sentido. A literatura espírita, ela tem atingido cada vez mais um público maior. Primeiro, porque ela atende a uma necessidade de respostas a questionamentos. Nela nós encontramos informações sobre a nossa natureza, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que estamos fazendo aqui. São perguntas milenares que hoje, graças à literatura espírita, nós temos a oportunidade de saber essas respostas. Além do mais, a literatura espírita nos traz de forma muito explícita, transparente, a realidade da vida no mundo espiritual. E isto consola a todos aqueles que sabemos que um dia faremos essa viagem no transcurso de sair desta vida para outra vida. E é muito bom saber como ela se processa na realidade para que nós possamos nos preparar enquanto aqui estamos antes da viagem. E cada vez mais esta literatura tem sido aceita, lida, refletida, levando às pessoas consolo. Vejo desta forma um crescente gradativo, lento, mas com um resultado, eu diria assim, excepcional, porque esclarece as pessoas e, além disto, consola. Godinho também falou sobre a importância de sermos guiados pelos princípios trabalho, solidariedade e tolerância. O trabalho é necessário que ele seja feito em conjunto, porque assim nós estaremos fortalecidos. E juntos e unidos, necessariamente se faz a solidariedade. Para que haja união, tem que haver fraternidade, tem que haver solidariedade. E, naturalmente, esta vida de relação nos propicia a oportunidade de aceitar o outro como ele é. Aí vem a tolerância, para que nós possamos, nesse trabalho de auto-iluminarmos, de levar ao mundo a mensagem do Evangelho à luz da doutrina, fazermos conforme o codificador nos ilustrou. Trabalho de forma solidária e tolerante. Isso significa estarmos unidos para que nós possamos, assim, praticar com a fraternidade, que é um sentimento, a união e depois a unificação. Pois não se faz unificação sem união e não se faz união sem fraternidade. E finalizamos a conversa com Godinho discutindo o caráter do Brasil como pátria do Evangelho, retratado na clássica obra de Humberto de Campos, psicografada por Chico Xavier. O Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é uma destinação da pátria brasileira que desde o último quartel do século XIV, conta-nos Humberto de Campos, que o Cristo escolheu estas terras, que hoje é o Brasil, para poder transplantar a árvore do seu Evangelho. Desde aquele momento, a partir do momento em que Ismael, quando o descobrimento do Brasil assim foi feito pelos portugueses, ele assumiu a responsabilidade diante do Cristo, aonde o seu pensamento, a sua vontade, até por determinação do Cristo, ele inscreve numa bandeira nívea o lema Deus, Cristo e Caridade, passando, a partir daquele momento, a ser o responsável por este patrimônio que é o nosso país. Daí ser o governador da nossa pátria. Naquele primeiro momento, após o descobrimento, ele pratica o primeiro ato de caridade quando, diante de um português degradado que tinha sido injustiçado, e recorre ao Pai pelas suas vibrações solicitando misericórdia, ele chega próximo desse português e faz com que ele, que desejava naquele instante, em pleno mar, o desencarne, envolve-o de forma amorosa e caridosa
trazendo-o às praias brasileiras. Foi o primeiro ato de caridade praticado em terras brasileiras. Nós temos esta missão, que é uma missão construída ao longo do tempo. É uma aquisição que se faz de forma lenta, paulatina. O Brasil é, sim, coração do mundo, porque a sua própria história registra que é aqui que nós acolhemos toda a humanidade, representada por seus países, naqueles que chegaram até as nossas terras por livre e espontânea vontade, porque não encontraram em suas terras, nos momentos pós-guerra ou durante a guerra, condições para sobreviver, e o país sempre acolheu. Da mesma forma, quando lemos a própria obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós observamos que Ismael acolheu aqui aqueles espíritos compromissados consigo mesmo pelos equívocos cometidos no passado, abrigando em nossas terras esses espíritos que tiveram papéis, desempenharam e aqui foram abrigados, podendo assim progredir. É coração, coração é quem acolhe. E isto é uma conquista que gradativamente nós estamos fazendo. É pátria do Evangelho porque nós, na nossa comunidade, ou seja, na humanidade que habita o Brasil, 90% ou um pouco mais, porque eu estou me referindo a uma época que foi 2010, quando se fez uma pesquisa a respeito dos países cristãos no mundo, o Brasil é o segundo país mais cristão do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, porque tinha uma população, em termos absolutos, maior do que a nossa. Então a nossa vocação é de um povo cristão, é de um povo fraterno, que ao longo da sua história tem demonstrado, inclusive, a resolução dos seus problemas de forma cristã. Então é uma construção, o Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho, que estamos fazendo da nossa forma, do nosso jeito, mas construindo ao longo do tempo essa pátria que no futuro terá no concerto das nações o reconhecimento de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho.